2006, em novembro de 2006. Ao norte do Japão, próximo à província de Kyoto, o Centro de Sismologia Nacional Federal do Japão informou ao governo que havia um risco grande de haver um abalo sísmico no oceano e que a possibilidade de ser 6,8 na escala Richter. 6,8 na escala Richter no oceano vai provocar ondas de 5 metros, 3 metros de altura, provavelmente 300 e poucas pessoas serão hospitalizadas e muita queda de edifícios. O governo já utilizou da psicobioenergética nesse caso. O que ele fez? Ele foi em cadeia nacional, informou a população que iria haver um abalo. Esse abalo seria 6,8 na escala Richter, teria o seu epicentro no oceano, a 70 quilômetros da costa, 15 quilômetros de profundidade, mas que os efeitos seriam pequenos junto à costa japonesa e junto ao povo. Naquele mesmo dia, dia 30 de novembro, aconteceu. Por volta de 00:30 por aí, aconteceu o abalo. O abalo foi 6,9 na escala Richter, não teve nenhuma vítima, 2 internados, poucos prédios caíram e o que mais surpreendeu a todos, as ondas do oceano chegou a 1,5 metro de altura. Ou seja, mudou a forma de pensar da população, mudou o resultado final. E como o Japão existe um problema muito grande de honra quando o governante fala, 2 dias depois ele foi à televisão e disse o que ele havia feito. Ele passou a coisa não tão drasticamente. Ele passou a coisa mais amenizada e realmente ela aconteceu de forma amenizada. Todos foram dormir pensando de algo bem ameno. E foi o que aconteceu, algo bem ameno. Mas ele modificou até o meio, é isso? Sim, modificou a forma de pensar. Modificou a forma de pensar, modificou o resultado final do trauma. Mas ele interferiu até na própria energia da natureza. Sim, porque se você tem uma interação, uma interface consciencial muito grande. Essa interface consciencial, ela faz com que a gente interaja junto àquilo que está à nossa volta. O meio ambiente, as pessoas, a natureza. Essa interação ela é profunda. É aquilo que faz com que os médicos saibam que existe alguma coisa na hora que você está chegando próximo ao semáforo que não apareceu vermelho ainda e o seu pé já foi em direção ao pedal. Ou seja, minha vista não viu vermelho ainda, mas meu pé já foi em direção ao pedal de freio. Ou seja, existe alguma coisa consciencial nisso tudo que não é só físico-química, né? Não é só o cérebro que está funcionando. Existe algo por trás disso chamado mente. Que seria essa interação, esta interferência que o governo japonês utilizou. Qual é outro exemplo? Esse seria um exemplo positivo. Agora, exemplo negativo, acho que todos conhecem, que foi a Copa do Mundo, onde o Brasil perdeu para a França no jogo final. Você tinha um grupo de profissionais que tinha um elo de atuação, um elo de agir, onde foi dito a eles que o elo principal seria um jogador. Que no caso era o Ronaldinho Fenômeno. Esse jogador seria o responsável por trazer a Copa para o Brasil, trazer o ganho do jogo, o resultado final do jogo. Esse jogador, na noite, na véspera do jogo final, entrou numa crise de pânico, teve convulsão, descarga de adrenalina, foi medicado e no dia do jogo ele acordou com a ressaca do pânico, que todos têm, né? Você tem uma crise de pânico, no dia seguinte a ressaca é dura. E mais os efeitos do remédio. Ou seja, quando ele entrou em campo, ele não conseguiu atuar. E toda a equipe, todos os 30 profissionais que estavam lá presentes, estavam calcados que esse seria o elemento-chave. Quando na realidade devia ter passado para todos eles que todos eram importantes. Aquele era uma parte importante daquela equipe. Mas essa parte importante não era a única, né? E foi passado para a equipe que seria ele o finalizador de tudo. Ele não conseguia finalizar, a equipe não conseguiu interagir. Então você tem uma equipe toda em pânico, uma equipe toda apática em campo, não conseguindo agir porque o elemento que foi dito para eles, que era o principal. Eles receberam uma informação mental onde aquele elemento iria finalizar, iria ser o sucesso da equipe. Aquele elemento não estava atuante, a equipe não conseguiu fechar, não conseguiu efetuar o sucesso. Ou seja, a equipe toda ficou em pânico, né? Não só o jogador. Então isso pode se chamar de psicobio. O efeito negativo da psicobioenergética. Você passou um padrão... A gente não pode vivenciar isso até no dia a dia, por exemplo, a mãe que é o esteio de um lar, quando a mãe não está bem, os filhos todos, ou a então, família se desequilibra toda. Ela fica receosa a um passeio de um filho, ela começa a colocar um monte de medos no filho, cuidado com isso, cuidado com aquilo, olha aquilo outro, olha lá, você vai num lugar perigoso, o seu carro está ruim de freio, o fulano já sai com aquela informação na mente dele. No meio do caminho, realmente ele está fragilizado, ele corre o risco de acontecer o trauma porque já foi pré-concebido, já houve um conceito anterior levando a pessoa a agir daquela forma. A psicobioenergética entra nesse ponto, como você reverter esse conceito, reverter a forma de passar para o cidadão a informação.
Puxa vida, eu acredito que a gente age desta maneira negativamente, né? Porque não temos essa consciência, né, Mário? A gente acredita até que é segurança, né? Na verdade, segurança. Você quer avisar, alertar o seu filho, e no fim a gente está fazendo um papel contrário. Existe um outro exemplo prático muito grande. Nas cirurgias, quando o cirurgião efetua a cirurgia, no resultado final, 50% do resultado obtido ou referido pelo paciente não corresponde à interferência traumática do cirurgião, nem à interferência química do médico. Aquele paciente refere alguma coisa que o cirurgião traumaticamente não interferiu, ou que os remédios não interferiram. Ele refere uma melhora que não houve uma atuação naquela área. 50% de sucesso não está ligado. Os próprios remédios, 60% a 65% do efeito do sucesso do remédio, não está ligado ao ciclo do remédio, ao espectro de atuação do produto químico, nem ao tempo necessário para ele poder agir. Ou seja, o paciente refere uma melhora antes de ter acontecido a total aplicação do produto, antes do produto realmente estar entrando em atividade no corpo da pessoa. Isso seria até então chamado de efeito placebo, hoje uma capacidade da mente. Puxa, fantástico, viu, Mário? Infelizmente o nosso tempo já chegou ao final. Dá um recadinho final para o nosso público, por favor. Quem precisar de melhores informações pode acessar o site siqueirerodrigues.com ou então ligar no telefone 2564-8637. Estamos lá à disposição.